Grande Quer dizer que Bruno. O Fabiano acordou cedo para ver a gente trabalhando. Exato, piano. Esse cara, ele ficava vendo só as gravações. Falei com ele, e aí, pô, vamos ver ele, pô, tô vendo só as gravações. Aí, pô, mas como é com o Bruno, eu vou acordar mais cedo. Eu falei, olha, sem vergonha. É, eu não gosto de acordar às 8 da madrugada, né? Mas vamos lá. É isso aí. E tudo Tudo bem? bem, graças a Deus. Bom você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Nosso objetivo, né, Então, como já obrigado pelo comentei convite. nas outras, a gente tentar ajudar as pessoas a abrir a mente delas com relação à tecnologia, as possibilidades que tem dentro dela, para a gente desenvolver os nossos negócios, outros modelos de negócio. Tá aí o Everton chegando também, a Tati, é isso aí. E aí o nosso objetivo é esse. E eu sei que você trabalha com tecnologia, né? Tem alguns negócios tem um negócio focado nisso. Então, o objetivo é tentar servir de inspiração para algumas pessoas. Cada um vai ter o seu negócio, ninguém vai imitar o negócio de ninguém, mas a gente sempre consegue pegar algumas coisinhas de algum negócio ou de outro para se inspirar para o nosso e adaptar. Eu sempre estou estimulando as pessoas a trazer para o mundo digital mais os seus negócios, mostrando que isso é um pouco do futuro que vai ter, né? A gente sair um pouco desse processo analógico e depender tanto do porta, porque agora quem depende só do cliente na porta está passando uma série de dificuldades, né? Com essa questão de quarentena. Verdade. Então, esse é o objetivo, a gente É, avançar, crescer e ter alguns novos nortes nesse sentido. é legal. Até a questão da quarentena até abriu muita coisa, né, para muita gente. Algumas pessoas descobriram novos negócios, né? Sim, exatamente. Então, tem dificuldades, mas também tem muitas oportunidades. E aí depende muito do nosso olhar, né? Se a gente olhar só Sabe para que, os só para problemas. só para te cortar aí, mas eu pegando um gancho, tem uma máxima que diz que é onde alguns veem problemas, muitos veem outros, né? Veem oportunidades, e aí que nascem grandes negócios, né? Porque se a gente pensar, Sim, não é todo mundo, a gente, claro que está numa situação bastante complicada, tá ruim para muita gente, seguramente para a grande maioria, mas a grande verdade é que nem todo mundo está perdendo dinheiro, né? Onde muitos estão perdendo, tem muita gente que está ganhando dinheiro. A exemplo, a própria indústria da máscara, que a gente vê de máscara, material cirúrgico, de proteção, sim. álcool líquido, álcool gel, essa turma está ganhando muito dinheiro. E acho que quem tem É dinheiro isso também, mesmo. né? Porque as ações estão caindo muito. Você vê a Gol e a outras companhias aéreas, mas vou citar a Gol. A ação da Gol normalmente é R$ 17, de 15 a R$ 18. Eu não sei Aham. hoje, mas a última vez que eu vi, há 3 ou 4 dias atrás, estava menos de R$ 7. Então, Uhum. quem tem dinheiro hoje, né, investe nesse tipo de coisa. A gente, em nome de Jesus, vamos sair dessa crise, o mercado vai levar seu tempo para se Vamos. reestruturar, mas quem tem dinheiro hoje dobra seu capital fácil. Então, onde muita gente está perdendo dinheiro, infelizmente, enfrentando grandes problemas, outras pessoas estão gerando negócio, gerando receita a partir disso, né? E aí cabe a É isso nós mesmo. de que lado que a gente vai ficar. Se a gente vai ficar só reclamando que tá ruim, que tá difícil, que tá complicado, ou se a gente vai pensar em alguma forma também de reagir a esse momento, né? No mínimo, a gente tem que analisar na nossa mente o porquê que talvez a gente está passando dificuldade por esse momento. O que a gente pode adaptar na nossa vida, nos nossos negócios, para que numa próxima tenha uma crise parecida, ou pior, ou semelhante, a gente já possa estar mais preparado. No mínimo, ter um caixa, ou ter Sim, mais de uma forma de entrar, não depender tanto dessa questão do cliente na porta, pensar em outras alternativas, né? Ter produtos online, que você consiga entregar online, vender online, fazer todo o processo online para poder otimizar. Então, no mínimo, uma lição para a gente poder se olhar para nós mesmos e tentar entender como a gente pode estar mais preparado para uma situação como essa, né? e isso falou de produto online, algumas pessoas acham até que é um quadrado, né? Que a gente fala de produto online, você tem que ser um desenvolvedor, ou você tem que ter algum conhecimento nesse sentido, quando não é verdade.
Em alguns dias atrás, não sei bem, eu recebi algumas mensagens que falavam: o Netflix está disponibilizando acesso gratuito, ou não sei quanto tempo, Sim. ou o Globoplay, ou a Sky, a Vivo, enfim, vários players estavam disponibilizando, players grandes disponibilizando conteúdo para ajudar você a passar pela crise, né? E a desculpa deles era entretenimento, né? Então, poxa, passa pela crise, já que você está em casa, não está fazendo nada, vai ver um Netflix. Ah, você não está fazendo nada, vai assistir um seriado, vai assistir um filme, vai assistir alguma coisa. Um telecine, todo mundo está te dando acesso aí gratuito por 15, 30 dias, um tempo aí. Então, na verdade, nossa visão está errada, porque se a gente está em casa e não quer fazer parte da turma aí que está realmente não é transformando, mas está vivendo o tempo que nós estamos de quarentena de maneira ociosa, a gente tinha que pensar de uma forma separada. Se você quer realmente aproveitar essa janela e transformar em oportunidade, você olha para o outro lado. Então, em vez de ficar em casa assistindo filme, assistindo série, enfim, gastando o tempo que você tem extra, né, que você acabou ganhando forçadamente com isso, isso é o meu ponto de vista. Você deve investir Sim, em mano, outras certo. coisas, investa em estudo. O tempo que você está vendo uma série, você podia estar fazendo um curso. Hoje tem grandes players também que disponibilizaram cursos gratuitos, cursos legais. Exato. Udemy Eu tô fazendo um disponibilizou curso. 40 cursos, a Alura disponibilizou um monte de curso. E se você ainda desse tipo de mercado, você conhece mais gente ainda. Então, muito do que você falou é culpa, às vezes, do nosso próprio posicionamento, né? Então, por que que a empresa não tem caixa hoje? É por causa do mercado? Ou é porque você realmente não estava nem aí, não pensava nisso, isso não fazia parte do seu board, e aí você deixou, né, acontecer? Porque se você Sim. não planejava isso, se isso já não fazia parte da rotina, o que acontece é que o dia mal, já fala que o dia mal vai vir, então o dia mal vai chegar e aí você não vai estar preparado. Enquanto que outras pessoas falam, poxa, eu não pensei nisso, está preparado, então faz agora, porque não tem oportunidade melhor, né? Muitos estão em casa desesperados e pensando o que eu posso fazer. Eu tinha uma professora de matemática que falava assim, o saber não ocupa lugar. Era a meta, o gol que ela estabelecia nas aulas, assim, quando a aula estava mais devagar, ela falava, olha, aprendam. E a gente tem mania, né? Acho que, não sei você, mas a gente, na minha época, a gente usava muito assim, mas eu não vou usar, eu vou usar Bhaskara quando na minha vida? Para que eu vou usar progressão geométrica, progressão aritmética, algumas coisas que eram fórmulas, aquelas coisas mais complicadas, delta, e a Sim. gente falava, mas para que eu vou usar isso na vida? Eu não tenho que aprender isso. E ela incentivava a gente falando, o saber não ocupa lugar. E ele fala de novo, o saber não ocupa lugar. Às vezes você pode até não aplicar aquilo diretamente, mas aquilo te dá insights, né? Porque hoje o que o empresário de sucesso é, o que uma startup é? É uma pessoa, um grupo de pessoas que tiveram uma ideia. E às Sim. vezes você buscar informações te dão a ideia. As pessoas falam, vamos usar tecnologia, então eu tenho que abrir uma loja online, eu tenho que criar um programa, eu tenho que criar um produto. Não, a tecnologia é a ferramenta, igual a gente está conversando aqui através de uma ferramenta. Eu conversava com o Davis, a Tati da Assist, e eles falavam para mim, poxa, fizemos algumas reuniões e tal, pela internet, né, e às vezes as pessoas ficam meio perdidas e tal, assim, parece que ela não está na sala porque ela é uma coisa muito nova e tal, mas a tecnologia não é o objetivo, não é o goal final, ela é só a ferramenta para chegar lá, então você não tem Sim. que a gente tem que quebrar estereótipo de a tecnologia é coisa de nerd, de programador, de desenvolvedor, de engenheiro, de analista, nada disso. Tecnologia é a ferramenta, é um meio para chegar lá. E ajuda muito, né? Facilita muito Sim, os processos. A gente utiliza os outros meios, a gente, né? A gente tá falando agora, estamos fazendo uma reunião aqui. A gente é até perto, a gente mora um pertinho do outro aqui na Praia Grande, né? é verdade. Mas às vezes, se a gente fosse pensar no processo de deslocamento, de eu ir até você, você vir até mim, o tempo ia aumentar, o preparo ia aumentar e, assim, muitas circunstâncias poderiam atrapalhar até propriamente a Sim, questão até o da deslocamento de pandemia, né? recurso, né? Isso aí ia envolver É, no mínimo combustível, ou se não fosse combustível, é o tempo que você está caminhando, é o desgaste físico, é a sola do sapato que está gastando, e fora enfim, reunir esse a pessoal, tecnologia é a né? ferramenta. Fora esse reunir Isso, esse pessoal, poxa, 24 pessoas, como é que verdade, a gente vai fazer para reunir 24 pessoas para conversar com elas e passar uma informação? Então a é tecnologia é o verdade. meio para a gente fazer essas coisas.
Como é que tu entrou na tecnologia? Como é que chegou a tua história nesse meio? Sempre foi nessa pegada? O que que te despertou? Cara, Sempre foi meio nerd, né? eu acho que é por aí mesmo. Acho que eu sempre gostei de estudar. Eu era o cara chato que a aula tava acabando e aí o pessoal queria ir embora, né? E aí eu ia lá e fazia uma Tava fazendo pergunta e todo mundo falava, pergunta. mas eu gostava. Então o lance da matemática, eu citei o exemplo que rolava na sala, mas eu curtia. Eu gostava de fazer as fórmulas super difíceis e, sei lá, uma página de conta para no final dar um de resultado. Então acho que Uhum, eu sempre curti exatas. Mas na verdade eu comecei trabalhando em casa, né? Meu pai me convidou, intimando a trabalhar com ele. A gente morava em São Paulo, ele era mecânico, né? Mecânico de uhum, caminhões. E nós nos mudamos para o interior do Sergipe. E lá ele abriu um negócio, lá ele abriu a borracharia dele. E criança, né? Não tá fazendo nada, vamos lá comigo aprender alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos. Então não dava pra fazer muita coisa, mas né, vamos lá para aprender, para não ficar em casa sem fazer nada. E trabalhei com ele há algum tempo, já gostava de tecnologia, gostava de achar legal, né? E trabalhei alguns bons anos com ele. E em 2004, 2003, não sei, em meados, quando teve meio que um boom assim de, poxa, todo mundo precisa fazer curso de informática, é importante. A gente não sabia nem bem porquê, né? Mas tinha a impressão de que se você fizesse curso de informática, você já estava empregado, né? Aliás, o sim, marketing das escolas nessa época era assim, ó, faz um curso aqui, seu filho vai ter garantia de emprego e tal. Era isso, né? sim. O marketing. E eu fiz um curso simples, né? O pacote Office, sistema operacional, que na verdade era uma desculpa, né? Porque não fiz um curso de manutenção de computador e eu gostava muito dos meus professores, cara. Eu tinha dois professores, o Anderson e o Eurípides, que eles eram fantásticos. Eu achava eles muito legais. E aí, uma vez eu brinquei com um deles e falei assim, olha, você é muito legal, dar aula é muito legal, cara. Eu queria dar aula um dia, né? Quando você tiver uma vaga aí, eu me interesso, eu quero dar aula, porque eu acho muito legal, mas na verdade eu achava legal, eu achava eles legal, e achava Sim. eles legais, e achava essa interatividade, né, que eles tinham com os alunos, a percepção dos alunos para com eles muito bacana. Então eu achava que ia ser assim, que o legal era isso. E aí seguia trabalhando com meu pai, já aqui no Sudeste. E um dia um desses professores me ligou e falou, Bruno, tô indo morar em Limeira, tem uma vaga aqui aberta, você não se interessa aqui em dar aula? Eu falei, poxa, me interesso, né? Não, a vaga não era na escola que eu cursei, que eu fiz o curso, mas era em uma outra escola que ele também dava aula. Eu falei, poxa, me interessa, legal, né? E falei, bom, vou para entrevista, né? E ele me indicou, foi para entrevista. E aí, na conversa com o dono da escola e tal, ele foi me contando como é que era e tal. E eu, um garoto, né? Acho que eu tinha 16 ou 17 anos, achando que eu sabia muito da vida. E ele falou: olha, é assim, você trabalha hora X, de segunda a sábado, e eu te ofereço, eu acho, tá, que era, acho não, era R$ 550. Eu já me achando empoderado na negociação, velho, olha, é bacana, mas eu tenho, né, meus trabalhos aí. É uma boa observação, né? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, quando eu tinha 12, 13 anos, eu ganhava de 13 a R$ 20 por semana. Então ele me dava ali 10, 13, um dinheiro trocado por semana, porque sábado cidade pequena, Sim. sábado é dia de feira, né? Então a criançada, a garotada gosta de ir pra feira pra comprar bobagem, né? Brinquedinho, carta de jogo, essas coisas. Então eu ganhava isso por semana, né? Então vamos estipular cerca de 60, R$ 80 por mês. Quando meu pai estava aqui no Sudeste já aumentou, aí já era 50 por semana, então já dava uns R$ 200 por mês, já era adolescente, eu já gostava de ir pra praça, ir aqui tomar um sorvete, sair com o pessoal. Ele me ofereceu 550 e falou, pra ser bacana, mas eu tenho algumas outras oportunidades em vista, então a gente pode começar a conversar se a gente subir para 600, né? E já achei que foi um grande negócio, né? Ele aceitou de primeira, eu fiquei chateado, porque quando você fecha um negócio que alguém aceita muito fácil, assim, você pensa, poxa, eu devia ter pedido mais, Pô, né? podia ter Foi tão aumentado, fácil né? assim. Mas, ok, deu certo.
E eu comecei a dar aula, isso foi em 2007. Foi aí que eu entrei, de fato, foi minha primeira interação verdadeira com tecnologia. E eu gostei muito, foi uma experiência para mim muito bacana, porque nerd gosta se você parar para conversar com nerd, ele gosta de explicar para você as coisas, né? Porque não basta ele saber, Sim. tá? Eu acho que o objetivo dele é saber poder te explicar. Ele quer Aham. contagiar você. Se fosse o conhecimento fosse um vírus, o nerd é o pior deles, que ele quer te contaminar de toda forma, então ele quer te explicar. E eu Sim. gostava muito disso, porque, poxa, eu sempre gostei de estudar, então naturalmente eu gostava de explicar também para as pessoas. Então, dar aula foi muito gostoso, foi um período muito legal da minha vida. Eu aprendi bastante, né? Porque aí você ouvia alguma coisa, lia alguma coisa na internet, você tinha um insight, aí você queria conversar com as pessoas, queria contar, olha, você viu isso, ó, tá acontecendo isso, você viu que lançaram isso, você viu que dá para fazer isso. Muitas vezes as coisas que a maioria das pessoas ouve e fala assim, poxa, e, né? Mas para você era super Aham. legal, né? Porque você já imaginava, poxa, porque isso no futuro pode acontecer uma situação assim, então você ficava todo empolgado. E foi um período muito legal na minha vida. Me ajudou a me desenvolver profissionalmente, me ajudou com dicção, me ajudou a conversar, me ajudou a me relacionar com pessoas. Eu acho que eu ainda sou Legal. bastante tímido. Se eu estiver na fila do banco, provavelmente eu vou ficar 1h30 atrás de você. Hoje não tem mais fila, né? Senha, mas na época de fila eu fico 1h30 atrás de você e você ia me dar bom dia, né? Tem algumas pessoas que querem conversar com você. E você ia me dar bom dia, eu ia te responder bom dia, não ia te conversar mais nada. Se você me perguntasse alguma Uhum. coisa, talvez eu fosse te responder da maneira mais curta possível pra gente não conversar. Não sou essa pessoa. Então, esse processo, essa fase da aula me ajudou muito. E durou um bom tempo também. Eu acho que eu comecei a dar aula em 2007 e eu parei quando eu migrei para uma profissão mais próxima da que eu tenho hoje em 2011. Então, foram alguns bons anos de aula. Acho que 2012 de verdade eu parei de dar aula. Foram tempos muito bons. Nesse período eu conheci muita gente, desde de crianças, adolescentes, dei aula para pessoas, crianças e adultos com necessidades especiais, idosos. Eu Ah, idealizei projetos, consegui, graças a Deus, idealizar projetos de desenvolvimento. Então, criei cursos que não existiam, criei cursos e oficinas de edição multimídia, então eu ensinava a fazer edição de vídeo, ensinava a autoração de DVD, né? Hoje não existe mais, na época era um super aham. hype. Então eu ensinava você a montar um menuzinho, você dividir o filme em capítulos, a você legendar em vários idiomas, a Legal. você fazer o burn bonitinho, botar na sua casa, todo mundo achava o máximo. Eu toco há muitos anos já, então eu gosto muito de música e montei um curso para ensinar você a fazer música digital. Então tinha um monte de gente, algumas pessoas chegaram até a virar DJ, né, montando usando o Fruit Loop e outros softwares de edição, né, montando música eletrônica. Então fui me engajando. Dentro E o empreendedorismo? Quando que você começou a decidir empreender? Abrir negócio, desenvolver? Qual foi o desafio? Foi fácil dar esse passo? não, o empreendedorismo nasceu de uma dor, né? Porque em 2011 eu entrei numa companhia de software, numa software house. A gente desenvolveu bastante coisa, aprendia muito de programação do que eu aprendi a eles. E, claro, sempre curioso, mas a experiência foi legal, eu estava num âmbito totalmente diferente. Sim. E eu fui desligado dessa empresa. E quando fui desligado, você fica pensando, e agora? Como é que faz? Pra onde é que eu vou? O que eu vou fazer? E o primeiro pensamento foi, uma das pessoas que trabalhava comigo, ele, na verdade, duas pessoas, se não me engano, eles faziam freela, né? Foi lá que eu aprendi esse termo até, que eram trabalhos específicos, né? Contratações específicas, eles faziam isso, eles ganhavam, eu não sei dizer quanto, mas era o suficiente para eles terem a vida deles, né? Então eles tinham o apartamentinho deles, viviam a vida, tinham dinheiro para fazer suas compras, para viver e trabalhava assim. Eu falei, bom, então isso aí tem jeito, né? De alguma forma isso tem jeito. E comecei a procurar
formas, e aí vem a questão, a ferramenta. Comecei a procurar formas de como é que eu faço para pegar esse tipo de trabalho, né? Porque naquela época eu era desenvolvedor, o que eu fazia era isso. Estava cursando faculdade ainda, o que eu fazia era desenvolver software. E você não acha, você não pega o jornal e lê e acha os classificados lá, falando de tal, que é uma aplicação assim, assim, assado, que é um software, uma API, não é assim. Então a primeira coisa que eu fiz foi buscar ferramentas de como é que eu faço para me conectar às pessoas, né, para saber quem é que precisa de alguma coisa. E aí vem a ferramenta, né, a tecnologia para mim é uma ferramenta. Você dá um Google, legal, tem ferramentas aqui que são praticamente classificados online de desenvolvimento de freela. Falei, poxa, legal, então já vi aqui como é que é. A partir dali, fui me candidatando a projetos, fechando alguns projetos, outros não, mas fui fazendo e a coisa foi andando, né? Eu conheci Legal. algumas pessoas fora do Brasil, pela graça de Deus o telefone tocava, as pessoas falavam, Bruno, eu tenho uma necessidade assim, assim, assado, dá para fazer, como é que tá? E isso me ajudou muito, porque eu recebia em moeda estrangeira, né? Então, pra gente era muito bom, às vezes em euros, em dólar. Então, apesar dos valores serem equivalentes ao que era cobrado no Brasil, a visão de mercado lá é muito diferente. Então, às vezes, R$ 1.000 aqui é muito dinheiro, mas US$ 500, que é muito mais do que R$ 1.000, na cotação atual deve dar uns 58 mil, né? Mas R$ 1.000, que aqui para o brasileiro é muito dinheiro, US$ 500, que é mais do que R$ 1.000, para o estrangeiro não é tanto dinheiro, porque a percepção de valor dele é diferente. Ele entende que aqueles US$ 500 são um investimento Aham. para os estrangeiros, Ele para o sempre faz americano, europeu, do que todos vai eles entendem. retornar disso, né? Ele investe R$ 500, ele, pô, vou receber 10 mil, então para ele, pô, até se pagar 1.000, 2.000, ele tá no lucro, né? Pronto. Eles têm uma percepção, o europeu e o americano, eles têm uma percepção de que eles trabalham por hora, então eles têm a visão de ganho deles, eles têm dois tipos de visão, né? É a por hora e a anual. Então é difícil alguém te falar, olha, eu ganho X por mês, eu ganho X por hora ou salário anual. Então, já que eles trabalham dessa maneira por hora, eles sabem o valor do dinheiro deles. Então, ninguém gasta US$ 500 à toa. Eles gastam US$ 500 sabendo que o retorno, aquilo que aonde for empregado US$ 500, já tem um plano para fazer os 500 virarem pelo menos 600, 700, 800, Sim. 900, enfim. Um valor a mais. Isso me ajudou muito, porque a percepção dele já era essa, Educação então financeira, isso, né? exato, exatamente. Coisa que a gente muitas vezes não tem, né? Normalmente o avô e a avó, né, que te dá o dinheirinho, ou o pai e a mãe, ele te dá, se é criança, ele te dá uma moedinha, te dá R$ 1, R$ 2, e ele fala, ó, vai lá na tenda, na vendinha, e vai lá e compra um doce. Ele já te dá ensinando a você ir lá na mesma hora e gastar o dinheirinho que ele te deu. Aham. Então a percepção é muito diferente, isso me ajudou muito. E aí, nessa hora eu percebi, bom, se tá rolando assim, então dá para rolar, né? Por algum tempo dá para rolar. E aí, Muito legal. inevitavelmente, uma coisa foi chamando a outra, foi naturalmente esse processo aconteceu. Até que chegou uma hora que eu falei, bom, eu preciso de ajuda, né? Não dá para seguir mais sozinho, não consigo, não estou dando conta. Eu brinquei aqui no começo, falei, poxa, eu não gosto de acordar 8 da madrugada, mas agora eu vou explicar por que eu falei isso. Por conta desses trabalhos fora, o fuso horário me matava, né? Às vezes eu acostumei a acordar tarde, porque eu acordei, o de manhã nosso aqui era mais ou menos o horário do almoço deles, então eu tinha uma brecha boa para dormir. E Uhum. acostumei a ficar acordado até muito mais tarde. Minha esposa, muito parceira, sempre me ajudou, me acompanhou, me auxiliou, até me ajudou em organização dos processos e tudo mais. Porque às vezes o cliente estava. Eu tive oportunidade nesse meio de conversar com gente da Bulgária, da China, de Portugal, da Índia, da França. E é complicado, porque a pessoa que está te pagando, eles têm essa visão mais agradável, mais simples de conversar quando está falando do valor do produto, o valor do teu trabalho. Todavia, ele gosta do resultado e de ter você Aham. ali. Então, eu me lembro que eu tive um start muito grande
num puxão de orelha. Eu me lembro que estava chegando na igreja, numa quinta-noite, estava com a minha esposa, a filha, minha sogra no carro, estacionando, e o cliente me ligou da China, não sei de onde que ele ligou, não lembro na época, e ele me deu uma bronca, porque ele falou, poxa, você não tem telefone, eu preciso falar com você, e eu tenho uma situação urgente, e você tem que me atender, porque eu tô te pagando, e eu te pago dia, eu te pago certinho, e deu um baita puxão de orelha. Aí eu falei, bom, porque eu acho até que entendi, falei, bom, ele tem razão, né? Hoje eu não sei se eu diria ele tem razão, mas, bom, ele teve, é um argumento dele ali para me dar o puxão de orelha. Eu falei, bom, então algumas coisas tem que mudar aqui. Eu acho que nesse dia, ou talvez a partir desse dia, eu comecei a enxergar isso, comecei a me enxergar realmente como empresa e falar, bom, aqui tem um negócio, mas eu preciso me adequar. E talvez por causa dessa bronca, eu comecei a criar processos, falar, bom, é assim, então, dia de culto, eu já dei a minha agenda, falar, desse dia, esse dia, você pode me ligar, vai estar caindo no mundo, mas não vou conseguir atender. Nos outros dias, vamos combinar do horário X ao horário Y. Eu já fazia alguns reportes de, Uhum. olha, horário X eu estou dormindo, mas você pode ligar. Horário Y eu estou em culto, vou estar com o telefone desligado. Horário Z eu estou em outro lugar, mas eu vou conseguir falar, mas vai ter barulho. A ponto até de eu criar alguma cultura, no sentido de, poxa, é, a gente vai falar daqui a pouco sobre o home office em si, mas a ponto de eu estar viajando, às vezes, com as meninas e parar na estrada para resolver um problema porque o telefone tocou. E aí, só que aí eu já viajava totalmente munido, né? Então eu tinha o tablet do banco de trás, o computador aqui, o telefone ali, já a visão já era outra. E aí o trabalho ficou grande, Tá. né? Ficou muito trabalho para eu sozinho dar conta. E aí nasceu a questão da empresa. Legal. E foi nesse processo. Então, esse processo de você. Hoje você, como você comentou comigo, que você não tem escritório físico, né? No escritório você tem na sua casa, mas você não tem funcionários no mesmo local, né? Você tem em lugares diferentes. Então foi por conta desse desenho que você começou, né? De freelance, contratando freelance, e aí começou a construir esse processo do jeito que você está hoje. Foi mais ou menos assim? Exatamente, porque ainda que eu trabalhasse num escritório, ia ser uma espécie de home office, porque eu tinha clientes de fora do Brasil. Então, minha experiência era de não ter o contato com o cliente. Eu tinha um contato, reuniões diárias, mas Hum? o cliente não me visitava, e até na empresa que eu trabalhava, o cliente não visita laboratório de desenvolvimento, né? A gente tem um escritório para Sim. reunião. E quando eu precisei, a primeira vez que eu falei, bom, vou contratar uma pessoa, preciso de ajuda. Eu estudava na época, ainda fazia faculdade, e aí entra um pouco da cultura que você falou. Na faculdade, eu entrei na sala e falei, gente, o curso era análise e desenvolvimento de sistemas, falei, gente, eu preciso de gente para trabalhar comigo, e na sala, né, pulverizei para todo mundo. Não conhecia muito bem o pessoal, falei, preciso de gente para trabalhar comigo, você vai receber em euro, trabalhar em casa e eu não me importo muito com o que você está fazendo, desde que a gente combine um prazo, você me entregue o que foi combinado dentro do prazo. Sim. E, cara, ninguém se interessou. Eu pensei que só o vai ganhar em Ó, euro já valia, mas ninguém se interessou. E foi bastante frustrante, né? E estava saindo da faculdade, uma pessoa me procurou e falou, poxa, Bruno, legal, gostei, mas eu não sei programar. Aí eu falei, bom, então vamos aprender, né? Você sabe, gostou, então vamos aprender. E esse rapaz trabalhava numa concessionária, ele era TI da concessionária, e eu falei, vamos aprender. Então ele trabalhava de segunda a sexta até o meio-dia, todos os dias, ao meio-dia, né? Pegava, ia lá buscar ele, buscava ele, trazia para minha casa. A minha esposa fazia almoço pra gente, a gente almoçava, estudava, né? Eu ensinava ele ali da 1 hora mais ou menos, até umas 6:30 da tarde, 6:40, que é quando a gente estava iniciando o horário da faculdade, a gente ia junto para a faculdade. Isso uns 2, 3 ou 4 meses, foi um bom período nisso. Então, outra dica legal, invista em recursos humanos, né? Claro que eu a gente não pode fazer júri fechado, mas a gente, cristão, eu senti uma paz e me senti confortável para fazer isso. E foi um investimento muito assertivo, porque hoje esse rapaz profissional trabalha com a gente ainda, é um baita profissional, muito acima do ainda está mercado, com é um vocês. profissional de alta performance, tá? É um profissional de alta performance, aliás, todo mundo trabalha.
com a gente são profissionais de alta performance, super regrados, então, assim, ele comprou a mesma história, ele também vira madrugada e basicamente o que me levou ao home office, ou aliás, o que nunca me fez pensar em fazer um escritório para desenvolvimento, ou seja, uma salinha com computadores, todo mundo desenvolvendo nessa sala, foi o fato de que o fuso horário quebrava muita gente. E como eu me importava só com prazo, às vezes você desenvolve melhor de madrugada, às vezes você tá com um problema e você precisa parar e jogar videogame, parar e assistir um filme com a tua esposa. E eu pensei, poxa, já sei como resolver aquele problema. Porque às vezes você precisa sair do problema, às vezes você precisa sair do problema para ter uma solução. Aqui deu uma carregada, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Tá cortando um pouquinho, mas tô te ouvindo. Beleza. Pode ir. Então, às vezes você precisa sair do Não. problema para ouvir. E a empresa foi crescendo e como funcionava muito bem assim, eu mantive assim. A gente hoje está trabalhando com escritório, montando escritório novo, mas é praticamente exclusivo para ser o polo da empresa, para a gente ter um portfólio, uma receptividade de cliente ali, não para trabalhar. Porque, voltamos a dizer, muitas pessoas acham super disruptivo e super. Nossa, o Google, todo mundo trabalha lá, tem parquinho, tem sala para videogame, tem sala de massagem, tem cama. Nuca, Isso. E as pessoas videogame. acham, nossa, ninguém trabalha. Não, não é verdade. Pensa bem, uma empresa super grande, multibilionária, a Apple tem disso também, várias empresas grandes. E aí você pensa, poxa, será que são todos, em perdoa a expressão forma, são todos idiotas? Quer dizer, os funcionários dele não trabalham, só se divertem. E não é verdade. O que acontece você é contratado por uma empresa, você normalmente tem um número X de horas, um objetivo, um goal para chegar. As empresas, elas tentam, através de muito estudo, de profissionais que entendem de recursos humanos, entender, olha, o profissional desenvolve mais quando ele está feliz. Então, o nosso pastor fala que onde Jesus é bem recebido, bem tratado, ele volta mais vezes. O funcionário que é bem tratado, ele também gosta de ficar mais vezes. Então, o que as empresas descobriram é que o funcionário tem uma salinha de massagem na empresa, uma salinha de descanso na empresa, um refeitório na empresa, um videogame na empresa, uma cama na empresa, faz com que o funcionário goste da empresa e permaneça mais tempo dentro da empresa. Então, são muitos benefícios. Ele está mais feliz, ele desenvolve o trabalho dele melhor, ele fica feliz de ir para a empresa, a segunda-feira dele é legal, não é aquela impressão que a gente aqui no Brasil, né, tem uma máxima, poxa, segunda-feira, de novo, trabalho e tal. Isso não existe nesses lugares, porque é legal estar no trabalho, é legal trabalhar. Então, dentro do nosso cenário, a gente tenta criar a mesma situação. Então, às vezes, a gente tem alguém trabalhando e, cara, é dia dos namorados, sei lá, dia da mulher, aniversário de casamento, de namoro, enfim. Você está trabalhando, cara, isso não é urgente, você consegue terminar amanhã, eu sei que você desenvolve isso. Vai sair com a menina, vai jantar com sua esposa, vai passear, larga isso aí, depois você vê. E, poxa, eles gostam, eles ficam felizes, porque a gente se preocupa com eles. E é uma preocupação verdadeira. O que acontece é que a gente descobriu seguindo esses exemplos, né, que os funcionários funcionam muito melhor quando eles são bem tratados. E, poxa, é legal você bem tratar alguém. Então, estabeleça muito bem, de forma muito transparente, quais são os princípios e necessidades para que o trabalho ande bem e, ao mesmo tempo, Sim. trate bem, tenha uma amizade saudável, porque não existe isso. Tem um artigo no blog da Private que se chama O Líder. Cortou. Ele foi, Bruno, cortou. ele Tem foi um só artigo aonde? Cortou. no Cortou. site da privatecode.com.br/blog, tem um artigo Uhum. chamado O Velho Chefe e o Novo Líder. Esse artigo eu escrevi há muitos anos, há alguns anos, né? Enquanto eu estava na faculdade, ele foi só repostado ali. E ele fala sobre isso, sobre as características do chefe da velha empresa
das empresas antigas, como as pessoas tendem que o chefe é turrão, o chefe tem que ter autoridade, o chefe tem que inspirar medo e tal. E não é verdade hoje. As pessoas têm a palavra da moda é empoderamento, né? Então as pessoas estão muito empoderadas, elas não têm que ser tratadas mais assim, porque não funciona. Não adianta você querer ser o Johnny Bravo e não funciona. As pessoas não respondem bem a isso. Então você precisa se comportar de maneira diferente. Isso tem a Deixar ver de ser com chefe. a pessoa abraça, o negócio é fazer a pessoa abraçar a ideia da empresa, né? Abraçar a causa que Isso está aí. acontecendo ali, não exatamente, não você empurrar garganta abaixo a responsabilidade dela. E entender Isso. que ela é um ser humano também, que ele entende, né? Só responsável, é um processo de confiança, né? As coisas funcionam muito melhor Exato. quando você tem confiança. Quando alguém tem ali em cima, fica te fiscalizando, vendo se você piscou para o lado, se você andou para o outro, isso causa um desconforto, né? E, consequentemente, o desejo de ir para outro lugar. Mas é muito Exatamente. legal esse processo, né? Criar esses métodos de E confiança. isso, e uma coisa que funciona bem também é você gamificar algumas situações. Então, olha, se você fizer um curso por mês, ou se você fizer um estudo por mês, se você escrever um artigo por mês, você ganha algum tipo de bônus. Isso funciona muito bem, as pessoas respondem muito bem. E tem muita gente que pensa, mas eu vou pagar um curso pro cara aí, depois ele vai me abandonar e vai embora. Cara, pode acontecer? Claro que pode, mas isso é um risco calculado. Quer dizer, você está investindo na carreira de alguém e está proporcionando meios para que ela cresça, ou seja, você está investindo na carreira dela, saindo totalmente do ramo de tecnologia. Se você tem uma empresa que trabalha com manutenção de piscina, se você investe em um curso para, sei lá, manutenção de bombas de edifício, bombas grandes, para o teu funcionário, claro que ele pode sair, montar um negócio dele, fazer, e pode, mas cria uma estrutura. Então, você está oferecendo discurso para ele, oferece também desafios maiores para ele. Então, junto com o curso, você está oferecendo, olha, você vai agora ser responsável pelo cliente X, ou você vai ser responsável pela equipe, dá mais responsabilidade, porque profissionais se sentem felizes, sentem que a gente investe neles, eles estão suscetíveis a aceitarem maiores responsabilidades, responderem bem a isso. Então, é mais ou É, menos assim, mudou o cenário. A gente tem que investir e nos funcionários. eu fiz isso na produtora produtora de cinema que eu estava, né, no período que eu estava. Eu investi em alguns cursos. E é legal de você pagar curso para as pessoas porque abre a mente da pessoa também. Então, às vezes Sim, a pessoa nem percebe que precisa se aperfeiçoar. Aí você só dá às vezes você dá um cursinho que é o cursinho da pessoa abrir a mente dela e falar: meu, nossa, eu preciso melhorar. Nossa, olha como é que tá o mercado, olha as mudanças que estão acontecendo. Então, às vezes um curso que você traz para ele, um treinamento que você traz para ele, ajuda ele a querer buscar mais conhecimento e, consequentemente, se aprimorar. Quando a gente sabe, né? A gente, às vezes, sim, não se envolve muito numa área, a gente não tem a percepção daquilo é importante. Depois que a gente percebe, é mergulha verdade. mais, fala: nossa, olha a ferramenta X, olha a ferramenta Y, como isso é útil para mim. E aí você abre a sua mente. Então é muito legal essa É questão de verdade. você sempre investir no funcionário, porque isso com certeza traz retorno. E quais Sobre desafios de isso de ter esse abrir pessoal? Não, pode Perdão, falar. pode completar aí. Não, pode fazer outra pergunta, pode concluir. Só um parênteses. Sobre isso de investir e de abrir a mente, quando a gente teve, quando o Ivan que foi o primeiro cara, né, o first aí da Private, ele veio antes da Private ser Private. E ele foi trabalhar em uma empresa, em uma companhia. E ele falava assim: Bruno do céu, os caras não trabalham com essa ferramenta, os caras não fazem isso, poxa vida, eles nem sabem o que é isso. E foi muito gratificante para mim e ele ficou muito contente, porque grosseiramente ele sozinho fazia o que uma empresa inteira não fazia, trabalhava com uma metodologia de uma forma que uma empresa inteira não trabalhava. Então, poxa, para ele foi muito bacana isso, e claro que para mim foi super bacana ouvir isso dele também. Então a coisa funcionava. Para mim foi um sinal de, poxa, olha, isso funciona, né? A percepção dele foi É, boa, tanto que hoje a gente, graças a Deus, nos recuperamos, tivemos nossos tombos, nos recuperamos, e hoje ele trabalha com a gente de novo. A primeira coisa foi: vamos voltar. E super feliz, voltou e tudo dá certo, graças a Deus. quais são os desafios nessa gestão de pessoas à distância?
né? Quem de repente está ouvindo isso falou, poxa, vou também optar por isso. Porque uma coisa que você falou dessa questão, você comentou, você foi por telefone quando a gente conversou por mensagem, você falou que muito de você ter optado também por essa questão de captar esses colaboradores à distância é em prol da qualidade. Ah, é Aqui você verdade. fica limitado a um É, conhecimento específico. Agora, se você abre, você consegue ter uns conhecimentos mais aprimorados em escolas mais próximas, né? isso. O que que aconteceu? Eu vou citar uma situação recente. A Private abriu algumas vagas recentes e eu cheguei, até como a gente está montando escritório, um novo escritório, eu cheguei a cogitar de ter um polo pequeno, mais um polo dentro do escritório. Mas se a gente pensar, pedir currículo e tal, para ver como é que era, e não adianta, é muito discrepante a diferença das pessoas. Então, quando eu falei no comecinho do bate-papo aí sobre vai ver um filme? Não, não vai ver um filme, não vai ver uma série, vai estudar alguma coisa. Eu não gosto do YouTube, e aí entendo o que eu vou dizer, porque muito conteúdo do YouTube não é padronizado, as pessoas não se preocupam em, olha, tem que fazer padrão de projeto, tem que trabalhar de forma internacional, se você morreu junto, tem que continuar o trabalho. Então, isso é um problema, porque eles não se preocupam com isso, e você escreve, aí falando do meu ramo, um código sujo, um trabalho mal feito. Mas, em último caso, vai lá, estuda, tenha ideias pelo YouTube, pega a ideia da coisa e estuda por conta própria, mas estuda. Porque eu recebi vários currículos, mas faltava muito conteúdo. Eu joguei, claro que todos eles participaram do processo seletivo também. Mas a partir do momento que eu abri as vagas para trabalho remoto, eu tive uma enxurrada de candidatos de muita qualificação espalhados pelo Brasil. E qual foi a solução, né? Poxa, vamos expandir e expandir remotamente. É difícil gerenciar as pessoas, os desafios são grandes. Imagino. Porque basicamente o primeiro pilar disso é a confiança. Então, a gente conversa com o profissional, a gente faz um estudo, alguns testes para conversar e entender o perfil dele, para saber, cara, você dá conta. Aliás, é mais do que dar conta, você tem responsabilidade e disciplina. Estou conversando com você em casa, então tem vários fatores aqui que podiam me atrapalhar. Então, eu tenho um cachorrinho, ou tem as meninas podem precisar de alguma coisa, a máquina de lavar, o som, o interfone vai tocar, várias coisas podem acontecer. E você tem que estar preparado para gerir isso. Como é que eu vou fazer Sim. aqui para a gente seguir o trabalho? Entendendo que essa meeting que a gente está tendo bate-papo é um trabalho. Eu tenho uma estrutura, as meninas me Sim. ajudam. Então, poxa, está acontecendo alguma coisa, eu tô trabalhando, ela vai, resolve, esse tipo de coisa. Então, isso é o que eu tenho na minha casa. A questão é, o profissional, o candidato, ele tem alguma estrutura, ele tem um planejamento dentro de casa para situações, ele tem disciplina suficiente para estar em casa e desenvolver e trabalhar, porque você está de camisa, eu estou de camiseta, então as pessoas, acho que saiu na TV muito sobre isso, você não pode trabalhar de pijama. O trabalhar de pijama é psicológico. Você realmente, eu concordo, você precisa acordar, não é que você tem que pôr um terno, gravado, uma camisa, nada disso. Você precisa acordar, tomar banho, botar uma bermuda, uma camiseta, pode ficar descalço, mas você tem que ter uma percepção de que, olha, você tem que sair da caixinha e entrar na caixinha. Estou trabalhando. É. E a O partir daí... Davis falou isso pra gente, que a gente fez uma live com o Davis Ah, falou muito legal. disso. Ele Ele é fera, citou, ele é fera. ele e a Tati são monstros nesses aspectos, né? Sem Eles dúvida. falaram, né? Que muda uma chave na mente quando você se arruma, E bota uma roupa. não, esse termo aí que você falou é perfeito, que eles citaram, né? Muda uma chave, é isso mesmo que acontece. Então, o primeiro passo depois do estabelecimento das capacidades técnicas, né? É você entender se ele tem esse perfil, se ele está preocupado com isso, se ele tem um plano, né, para esse tipo de trabalho. Então, ele tem, legal. A segunda parte é o gerenciamento do que vai para a mão dele, né? Os processos, porque você precisa inevitavelmente eu não posso confiar no Jefferson de cara, a ponto de entender que, cara, ele vai resolver o problema, vou pegar o maior projeto que eu tenho aqui, vou botar na mão dele, e eu sei que ele vai resolver. Não é assim que funciona. É um Processo. crescimento gradativo, porque o Jefferson tem que entender o tipo de demanda que eu vou cobrar também.
Então, é uma experiência para os dois. Então, a gente faz um crescimento geométrico, né? Então, primeiro eu vou Uhum. colocar 3, na segunda vez, segunda já vai ser 9, na segunda já vai ser 27, para que você também desculpa, segundo 81. Então eu vou crescendo, fazendo uma questão incremental, mas eu começo do menor valor possível, que é para você ter a Um experiência, fazer relacionamento, esses né? Vai pro ajustes. Exato, namoro, noivado, casamento, até exatamente. entender se realmente vale a pena casar, né? Porque Exato, porque você tem expectativas do trabalho e eu tenho expectativas sobre o resultado que você vai me entregar. Às vezes não é que você é um profissional ruim, você não é o profissional adequado para a minha necessidade naquele momento. Isso é inerente a ser bom ou ruim. Isso quer dizer só que eu tenho uma necessidade que é incompatível. Daí a necessidade desse tipo de experiência. A gente já teve gente que não deu certo, mas graças a Deus temos pessoas que a coisa funciona e vai muito bem até aí. Outra coisa que você tem que fazer, você gestor, você dono de empresa, gestor de equipe, projeto, estude isso falando de tecnologia, falando de construção, falando de mercadinho, falando de qualquer coisa. Estude metodologias de trabalho. Então, é importante, não é porque o teu funcionário, a tua equipe não vai saber fazer, ou até mesmo vocês vão, mas tem gente no mundo, tem gente que estuda só para descobrir qual é a melhor forma de fazer alguma coisa. Tem gente que estuda só para isso. Então aprenda, estude metodologias de trabalho e aprenda formas de deixar o seu trabalho, que muitas vezes é uma rotina, de novo saindo tecnologia falando de construção. Construir um prédio praticamente, rudimentarmente, é a mesma coisa para todo mundo. Tem o estudo do terreno, tem a planta, tem a aprovação, tem a construção, tem a laje, tem revestimento. O processo é bem semelhante. Então, se você consegue categorizar em uma rotina, você consegue criar uma linha de produção, igual o Harrison Ford. Eu vou construir o carro, então começa por aqui, depois todo mundo faz aqui, depois faz aqui e vai seguindo etapa. Estude metodologias e desenvolva, não é para você pegar e aí vai ser mais técnico, mas não é para você pegar uma metodologia ágil, ou metodologia Scrum, ou Lean, ou XP e dizer, poxa, esse processo aqui é o melhor, não é isso. Muitas vezes você vai estudar o que esses profissionais desenvolveram, as teorias, as teses, tudo que eles desenvolveram, e vai criar o que a gente chama de metodologia híbrida, que é uma variação com conceitos que essas pessoas desenvolveram no trabalho delas, mas adequado à sua necessidade. Então, se a gente falar de Scrum, Scrum diz que você precisa ter com a tua equipe uma reunião todo dia que tem que durar pelo menos 15 minutos, no mínimo, desculpa, no máximo 15 minutos. Então, todo dia tem uma reunião chamada de daily meeting, tem que durar no máximo 15 todo mundo de minutos. pezinho, Mas para né? sua empresa, isso, exatamente, isso aí. Para sua empresa, não faz sentido isso. Faz sentido uma reunião semanal de 30 minutos, ou uma reunião diária de 5 minutos, ou de 10, enfim, dia sim, dia não, para tua empresa é outra coisa. Então, documente, escreva, monte um projetinho, diga, poxa, para minha empresa vai funcionar assim, o gerente, o funcionário, o RH, minha empresa só tem 3 funcionários, não importa, monta uma metodologia, amanhã um vai sair, outro vai entrar, ou só outro vai entrar, se Deus quiser, a empresa cresceu, entra outro, ele tem que saber o que seguir, ele tem que saber o que fazer. Para o funcionário, e aí voltando à questão, velho chefe, o novo líder, o líder precisa saber liderar, né? Então, ele precisa dizer para onde a empresa vai. Então, pensa como é complicado para o funcionário perguntar o que eu faço agora e você ficar, deixa eu ver. No mínimo, você tem que olha, eu estou terminando de projetar, eu estou fazendo um projeto, a gente vai conversar sobre isso, mas ele tem que ter, além dele ter que ter o que fazer, ele precisa confiar em você. Então, é muito importante que você inspire confiança. E para inspirar confiança, você tem que saber o que você está fazendo. E para saber o que está fazendo, voltamos à professora Joana. O saber não ocupa lugar. Uhum. Uma coisa que você falou, isso foi o pastor Natalino que me ensinou. Não sei se você já utilizou esse formato ou não. A Leninha deve saber. O pastor Natalino, ele falou que ele pede para os funcionários dele criarem processos. O que ele faz? Quais são as rotinas dele?
Isso é bom para a pessoa pensar também, poxa, quais etapas que eu tenho que fazer para realizar o que eu tenho que realizar. E também, caso a pessoa saia, a gente já tem documentado para qualquer outra pessoa, ó, é assim que você faz. Você segue esses passos que você vai conseguir os resultados. Isso foi o pastor Natalino que me disse um dia, eu falei, caramba, eu peguei isso, gravei, eu sempre faço e eu penso sempre. E eu já fiz meus funcionários fazer isso, pedi para eles fazerem esse processo, ajuda muito, abre a mente deles e, enfim, tu tem um modelo de trabalho, né? Uma rotina criada. Muito legal isso. E muito, muito sábio como olhar está muito correto, porque, de novo, vou tirar totalmente a tecnologia. Você já parou para pensar que quando você, por exemplo, pega os teus gastos, se você pegar um pedaço de papel e anotar, olha, comprei uma bala de 10 centavos, comprei pão, R$ 1, R$ 2 de pão. Se você anotar todos os teus gastos, é absurdo quando você olha, quando você tem a projeção visual daquilo que você gasta, daquilo que você consome. E isso te ajuda muito. Então, quando você escreve a rotina de trabalho, te ajuda muito É a enxergar. produtividade. Exato, o que você faz e o que você pode melhorar. Aí, por exemplo, uma questão do Scrum muito legal, que acho que vai de encontro a isso, é um processo que a gente determina, a gente se reúne e tem o objetivo de entender, né, o que na reunião diária, por exemplo, essa daily meeting do Scrum, 3 perguntas precisam ser respondidas. São elas: o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, o que eu pretendo fazer hoje e quais são as dificuldades que eu estou enfrentando. Essas 3 perguntas te fazem reanalisar todo o teu processo, tudo que você tem feito, para ver se a coisa tem funcionado e identificar, além de onde você tem falhado, pontos de melhoria. Então, como sempre, né, pastora, muito assertiva essa dica dele, sim. Você escrever e É, visualizar é muito, muito, te ajuda muito. É um exercício muito bom. muito legal. Uma Paloma, o Davis pontuou, voltando à questão da seleção que você estava fazendo, no final, o que você observa ou define para que você fala, não, esse é um funcionário para poder começar o processo comigo? Além da questão do conteúdo, o currículo, né, o conhecimento, mas no final, até para você sentir, pô, eu consigo ter confiança nesse colaborador, nesse possível colaborador. Você tem isso, alguma técnica, algum método ou uma percepção tua pessoal? Quando você vê isso no cara, você fala, meu, pô, dá para tentar com esse aqui. Sim, existem algumas coisas. Trazendo para o meu cenário, e aí eu imagino que quando existem testes, testes para contratação, você consegue fazer isso. Meus testes são codificados, né? É escrever código. Cada código eu analiso o modo de escrita. Então, se você escreveu uma vírgula e colocou um espaço depois da vírgula, isso me diz bastante sobre você. Eu sei que você é organizado, você se importa com perfeccionismo, porque a Convenção Mundial de Boas Práticas diz que após um ponto de acentuação vem um espaço. Se você dá um enter, uma separação, se você faz comentários. Então, eu observo no mundo material, eu observo o acabamento daquilo que você fez. Então, quando você compra um móvel, por exemplo, seja ele um móvel de uma loja de varejo ou um móvel de um profissional que faz planejado, você, de acordo com uma das coisas que normalmente as pessoas analisam, é o acabamento do móvel, né? Se é um acabamento bem Acabamento, né? feito, se é um acabamento mal feito. Porque o móvel em si, você vai comprar um guarda-roupa, vai guardar a roupa do mesmo jeito, vai servir do mesmo jeito. Então você começa a observar coisas que seriam pontos diferenciais. Eu observo praticamente o acabamento do código. Esse é a primeira, aliás, o primeiro ponto é a funcionalidade, né? Cumprir o objetivo. Fez o guarda-roupa? Agora deixa eu ver de todo mundo que fez o guarda-roupa, como é que é o acabamento dessa galera. Isso eu uso para priorizar, tá? Então eu crio a partir disso uma lista priorizada. Se fulano fez em primeiro, segundo, terceiro, quarto. A partir disso eu converso numa reunião, a gente faz uma call e aí eu tenho uma percepção conversando com a pessoa. É onde eu extraio a partir daí, a partir de uma conversa assim. Voltou? Tá Eu cortando, mas eu extraio a tô partir de conseguindo uma conversa entender. simples Beleza. Eu extraio de uma conversa simples a minha percepção pessoal sobre o profissional.
Muito legal. Essa questão é bem importante, né? Isso para quem hoje é funcionário, não é nenhum colaborador, não é dono de uma empresa, né? Perceber o quanto é importante você se atentar aos detalhes e tentar entregar o teu melhor, né? Como se você estivesse recebendo aquilo, né? Muito legal esse ponto. E para quem também quer Sim, contratar, essa questão desses detalhes, né? Que lá na frente pode fazer toda a diferença. E diz mais ou menos o perfil da pessoa, né? Atentar esses detalhes, porque por mais que essas coisinhas sim, sejam pequenas, mas dentro de um projeto grande, né, como você prospecta que aquela pessoa faça, isso pode fazer uma baita diferença ou significar uma refação enorme de um projeto, né? sim, sim. Ou seja, num momento desse, você está, em vez de você estar recebendo um benefício pela parte do profissional, você acaba, por sua culpa, né, criando um problema para ser resolvido. Então, acho que É, é muito importante, sim, você prestar atenção nesse tipo de coisa. E para o profissional, entenda que tem sempre alguém olhando. Então, às vezes vai ser aquele que vai ser o teu chefe, às vezes outra pessoa, mas tem sempre alguém olhando, porque apesar dos nossos defeitos, tem sempre alguém que olha para a gente de alguma forma, por alguma característica, admira a gente e vai acabar imitando aquilo. E aí cabe a gente saber se ela vai imitar a coisa certa ou errada. é, o João deu uma pergunta aqui, falou na questão se ser tão sistemático, né, tão detalhista, de repente abafa a questão da criatividade. Nosso tempo está quase acabando. Abafa a questão da criatividade. Mas acho que tem duas coisas no que você já falou que estimula a criatividade. Pode você dar liberdade para a pessoa, isso ajuda muito no processo de criatividade, né? Por a pessoa ter essa oportunidade de trabalhar quando ela está Sim, bem, livre, e sabendo a responsabilidade, ela podendo se deslocar e voltar para o trabalho, isso ajuda muito no processo criativo. E no teu caso, tem a parte criativa, deve ter, com certeza tem, né? Porque todo software tem uma parte externa, né, de estética, mas é muito mais a questão da sim, percepção de resolução de problema, né? Você está com a mente boa para sim, ver um sim. problema e saber resolver ele. Sim, uma coisa engraçada sobre isso de criatividade. A gente não tem a cultura padrão de férias. Então, como eu não te cobro um horário específico, eu cobro resultado, eu não me importo se você está na sua casa ou se você está viajando em Gramado, em Nova York. Para mim, não me importa. Mas para você, faz muita diferença. Sim, Então, claro que isso é controlado, mas ao mesmo tempo te dá você dá liberdade pro teu colaborador, para a pessoa que trabalha com ah, você, é fantástico. Isso libera muitas portas aí, ou como diria o meu amigo Davis, aí vira muitas chaves aí na cabeça das pessoas. E é bom, é um ganha-ganha, né? É bom para mim, é bom para você. o João, ele comentou aqui que ele falou que ele perguntou no quesito da seleção da pessoa, né? Na análise de contratação. Tu tem algum específico para você analisar essa percepção criativa da pessoa nesse processo de contratação? Ixi, nosso tempo está acabando. Calma aí. O Quando, pessoal quando quer que a gente vá embora? Calma aí, que acho que o tempo está 20 segundos aqui. Acho que eu vou ter que desligar e voltar com você. Pode ser ou tá com o tempo corrido aí? pode ser, não, acho que dá sim, pode ser. Rapidinho, a gente fecha e a gente já volta rapidinho.